turminha, tudo bem? Aqui é o professor Alan de Química. Eu vou estar aqui passando a revisão e a correção dos exercícios da semana passada. E toda semana eu vou estar fazendo um vídeo curto somente com as correções, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, né, vocês podem estar me procurando a professora Raquel também, que eu e a professora Raquel estamos com a turma de progressão, né, que é as atividades relacionadas ao nono ano. Vocês podem estar procurando a gente durante as aulas. Comigo vocês podem estar procurando quando quiserem, pode estar me procurando no privado para a gente estar tirando essas dúvidas, ok? Então, o conteúdo dessa semana que passou foi sobre matéria e substância, sobre estados físicos e as propriedades específicas da matéria, né? Além sobre a da questão cinética, né? Das moléculas, movimentação, energia em relação a isso. Então, vamos trabalhar essas questões agora no início e a gente vai desenvolvendo ao decorrer do ano. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. As questões sempre vão estar sendo feitas por formulários, mas todas as atividades são importantes e então devem ser entregues. Além, dessas atividades aqui, tem também do próprio primeiro ano que vocês estão fazendo também. Então vamos lá. A primeira questão, né? A primeira questão aqui está relacionado sobre a propriedade específica da matéria. Então, cada substância, madeira, pedra, plástico, água, ouro, tudo, qualquer tipo de substância, qualquer tipo de matéria, ela vai ter propriedades específicas dela, né? Por exemplo, o ouro, a prata, ela tem uma densidades diferentes, né? Então, quando lembra daquela brincadeira de afunda ou boia, né? Que é feita colocando numa caixa com água e pega o objeto e olha se afunda ou boia e vê a densidade. Então, cada material tem sua densidade específica. Então, densidade é uma propriedade específica da matéria. Solubilidade. Solubilidade é se aquela substância ela é tanto solúvel ou não. Por exemplo, o óleo, a água, né? Como que a capacidade dela solubilizar, por exemplo, no sal, no açúcar, né? Então, cada substância ela vai ter uma quantidade de gramas, uma quantidade de temperatura para ela conseguir solubilizar. Então, solubilidade também é uma propriedade específica. E a temperatura? Quem nunca ouviu falar que a temperatura da água na temperatura de ebulição da água e 100 graus Celsius, né? Que a temperatura ela começa a evaporar uma certa temperatura. É a temperatura de ebulição, né? E também tem a temperatura de fusão. Fusão é quando passa do estado sólido, o gelo, quando o gelo começa a derreter. Então, essa mudança do estado sólido para o líquido é a temperatura de fusão. Então, todas essas três, densidade, solubilidade e temperatura, são propriedades específicas da matéria. Então, sobre o que? A luz. A luz não é uma propriedade específica. A luz é uma onda eletromagnética que mais tarde vocês vão estar estudando isso, né, em outros momentos. Vamos para a questão 2. A questão 2, eu pergunto para vocês estão olhando uma imagem, aí vocês vê uns pedacinhos de, não sei o que vocês vão pensar, mas era para vocês pensar que isso aí é gelo, né? E está saindo uma fumaça. Aí vocês pensam, um sólido que está soltando fumaça. Eu espero que vocês pensaram, não, eu tenho que então pensar qual que é o nome da mudança de estado físico do sólido para o gasoso, que é gás, né? Vapor, né? Como eu já disse para vocês, quando é do sólido para o líquido,
quando é o gelo, passa para o líquido, a água, é fusão. E o líquido para o sólido, quando você coloca a água lá na forminha, coloca na geladeira, ele vai solidificar, virar sólido, né? Então, solidificação. Agora, líquido para o gasoso, vaporização, está transformando em vapor, né? Vapor para água, nós chamamos de liquefação. Mas agora, sólido para o gasoso, nós chamamos de sublimação. E é o que está acontecendo nesse caso, né? E ressublimação? Aí você vai pensar, o que é ressublimação? Ressublimação é o contrário, né? É o gasoso passando por sólido, ok? Vamos para a terceira aqui, né? A terceira pergunta quais das misturas abaixo é considerado homogêneo. Quando a gente fala o termo homogêneo, é que você tem a mistura, por exemplo, de dois líquidos e você não consegue distinguir. Aí você, por exemplo, misturou água e álcool, né? São substâncias que você não consegue distinguir. A gasolina e o álcool, né? A gasolina que você compra no posto, ela tem essas duas misturas. Gasolina, que é o octano, com álcool. E você não consegue diferenciar quando você vê a gasolina. Então, são misturas homogêneas, você não consegue identificar que tem misturas, né, que tem substâncias diferentes no líquido. Né? Então, por exemplo, lá, álcool, água e areia. A areia você consegue identificar no líquido, né? Para separar. A B, vapor de água, vapor. Gás carbônico e gás oxigênio. Mesma coisa. O gás está na atmosfera, você consegue dizer, naquele pedaço ali tem oxigênio, ali tem nitrogênio, você não consegue diferenciar gases, né? Então, é a alternativa B, né? Vamos dar continuidade, mas é a alternativa B. Sal e água. Você consegue identificar os cristais de sal na água, né? Quando ele começa a cair, ele fica no fundo. E a D, água, areia. A areia também você consegue identificar. Agora, para a alternativa A. Questão 4. Qual dos tipos de água abaixo é considerado uma substância pura? Quando a gente fala substância pura, é que por exemplo, a água é somente a molécula H2O, somente água, só tem água nela. Né? Então, água da torneira. A água da torneira, ela possui minerais, sais, né? Que o departamento de tratamento de água, né? Eles adicionam por questão do Ministério da Saúde, né? Que tem que ter uma quantidade de sais minerais, por exemplo, cloreto, sódio, potássio, magnésio. Alguns tipos de sais são iodo, são essenciais para a nossa saúde, né? Questão, por exemplo, do bóssio, tratamento do bóssio, a gente tem que estar com uma certa quantidade de, de sais minerais, né? Uma quantidade de sais minerais balanceada no nosso dia a dia. Né? Então, os tratamentos de água, torneira, a água potável também, que quer dizer água potável, está querendo dizer que é água que vem de tratamento, né? E a água de rio, de onde que vem a água que nós tomamos? São águas que vêm do rio, né? Essas águas, a pessoa, como que sim, a água do rio tem minerais? A água, quando é vinda da nascente, ela arrasta os minerais que vêm das pedras, né? Calcário, né? É uma água muito boa. Nós chamamos água mineral, não é à toa, né, gente? Então, a única coisa que ficou aí foi água destilada. Aí eu falei, o que é destilada, pessoa? Por isso que eu não sabia. Destilada vem de destilação. Destilação, existe um aparelho de separação de misturas que nós chamamos de destilação simples, que consiste em separar um líquido de sólido. Então, por exemplo, você tem a água misturada com esses minerais aí.
né, ela vai estar lá num copo. Vamos supor um copo. Estou falando copo, mas existe um nome, um termo certo para as vidrarias na química. Então, a água ela vai ferver, ela vai evaporar, os minérios não vai evaporar. A água evapora, aquele vapor chega num cano que está frio, condensa, vira líquido de novo. E aí, então, somente a água que passa para o outro recipiente, ficando o sólido no copo inicial. Tá bom? É muito legal, né? A parte de separação de misturas, hein, gente? Então, vamos lá. Resposta C, água destilada. Número 5. Qual das alternativas abaixo expressa a melhor característica do modelo cinético molecular do estado líquido? Quando a gente fala modelo cinético, a palavra cinética vem de movimento, vem de velocidade, energia. Então, pense que a substância ela tem várias moléculas, uma perto da outra, certo? E essas moléculas, ou elas vão estar muito juntinhas, ou elas vão estar um pouco afastadas, ou elas vão estar totalmente afastadas, né? Pense você dentro de um ônibus. Se você tiver com muito calor dentro do ônibus, a tendência é você ficar mais afastado das pessoas, porque muito calor, né? Agora, se você a tendência quando você está com frio é preferir ficar juntinho, abraçadinho. É a mesma coisa, né? As moléculas elas vão ter a tendência quando receber energia ficar agitadas. Com isso, elas vão começar a se afastar uma das outras. Então, por exemplo, o estado sólido é o que precisa de menos energia. Aí, pessoal, como que você sabe que o estado sólido precisa de menos energia? Acompanhe o meu raciocínio, né? O estado sólido, a água, né? Ela é um gelo. Depois do gelo, passa para o líquido, né? A água fica líquida. E do líquido, ela passa para o gás, né? Para ela passar do sólido para o líquido, ela precisa de quê? Você precisa esquentar, né? Ou nem mesmo, né? Se você já deixar o gelo em cima da pia lá, ela começa a derreter naturalmente. Então, ela precisa do sólido para o líquido tem mais energia, né? Ela vai precisar de mais energia do que o sólido. Já o gasoso, ela vai precisar de mais energia do que o do líquido. Então, resumindo, né? O sólido tem menos energia, né? Energia interna, vamos supor esse termo. O líquido tem um pouco mais de energia interna e o gasoso é o que tem mais energia interna, né? Então, no gelo, né, no estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, porque é o estado que elas estão menos energia para elas, né? Então, quando ela passa para o líquido, elas começam a se afastar um pouquinho, porque elas recebem um pouquinho de energia. Já no terceiro, ela já está com muita energia, muito calor, então elas já se espalham bastante, que é o estado gasoso. O estado gasoso ele se espalha, né? Em relação à forma definida, o gelo, se você fizer ali um cubinho, se você colocar ela num copo, ele não vai ficar na forma do copo, ele vai continuar em forma de cubo. Agora, se você derramar água dentro do copo, ela vai ficar da forma que o copo está, que ela não tem uma definição, a sua forma não é definida. É a mesma coisa que o gás. O gás, se você tirar a tampa, ele começa a se expandir, ele solta. Ele não fica ali no recipiente, não. Ele se expande, né? Então, em relação a isso, vamos lá. Ele está querendo saber do líquido, né? O líquido não possui forma física definida. O líquido ele não possui. Ali está falando que possui, então está errado. A B também está falando que possui. A C possui. Na A e a B falam que não possui forma definida. Isso mesmo. A e a B estão certas, né? A C possui forma e a D possui forma, né? O único que possui forma definida é o no estado sólido, né? Ele não
ele entra, você coloca ele em um recipiente, ele vai continuar ou de forma de cubo, ou de forma de um triângulo, como ele ficar no estado sólido, ele vai continuar. Ele não vai mudar de acordo com o recipiente. Já o líquido e o gasoso vai mudar sua forma física. Então, é a A e a B. Então, vamos dar continuidade. Possui pouca energia cinética ou possui média energia cinética? Lembrando que o estado líquido está ali no meio termo, né? Ele nem tem pouca energia, igual sólido, e não tem muita energia, que é o estado gasoso, que é quando as moléculas estão bem afastadas. Então, é média energia cinética, né? E o espaçamento entre as moléculas é um médio também, né? Porque ela não está nem tanto afastada, as moléculas não estão tão afastadas igual o gasoso e não estão juntinhas igual o sólido. Então a resposta é a letra B. Ok, gente? Aí, ó, para salientar o que é a questão 5 a 6 é sobre isso, né? Agora os diagramas. A letra A, vocês podem ver que as moléculas elas estão bem juntinhas, né? A letra B, elas se afastam um pouquinho, né? E a letra C, você vê que as bolinhas, que as moléculas, elas já se espaçaram bem. Então, a sequência sólido, líquido, gasoso. Qual que é a alternativa? Sólido, líquido, gasoso, letra B. E a 7, né? É um quadrinho, né? Do Cascão. Então, tá aí e tá querendo para a gente observar o quadrinho e responder em relação à mudança de estado físico. Você percebe que na letra A tem um cubo, um gelo, supondo, né? Derretendo, depois ele já derreteu todo e está ali uma poça d'água, a poça d'água some e vira uma nuvem, né? Ele faz uma brincadeirinha aí, né? Não adianta, você não perdoa de jeito nenhum, né? Uma sátira, uma brincadeirinha. Então ele quer saber de A para B o estado físico, né? Do estado físico não qual que é a mudança, né? E do B para o C qual que é a mudança. Do A para o B está virando sólido para o líquido. O que nós falamos? Sólido para o líquido? Fusão, né? Não confundem. E do líquido para o gasoso é fácil, né? Vaporização. Vira vapor, então vaporização. Então B para C. Então fusão e vaporização. Então é a letra D. Então, gente, é isso, né? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando aí, tá? Sou professor de química de vocês e esse ano firme e forte, né? Fique em casa, tome seus cuidados, que a gente vai estar trabalhando assim durante o ano, tá bom? Abração e até mais.